Bem, você que está vindo aqui já há algumas semanas, essa é a 4ª semana que nós estamos falando sobre o Cristo revelado, né? Quem é a primeira vez que vem aqui hoje? Tá. Então, nós estamos falando de uma passagem que está em Lucas 24. Hoje nós nem vamos ler ela inteira, mas eu vou ler só o verso 27, porque é exatamente esse verso que deu o start para que nós pudéssemos estudar sobre isso. Quando Jesus chega até aqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles estão caminhando entristecidos, e aí Jesus chega, continua caminhando com eles ali, e de repente ele fala assim no verso 27, e começando por Moisés, Jesus expunha-lhes, ou interpretava minuciosamente, repassando passagem por passagem. Quer dizer, Jesus veio conversar com os discípulos. Obrigada. Veio conversar com os discípulos, porque eles estavam muito entristecidos e não tinham entendido ainda o que tinha acontecido com a morte de Jesus na cruz. Tá certo? Então, essa passagem é uma passagem muito linda. E nós temos trabalhado desde Gênesis. Nós fizemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Semana passada nós fomos até o livro de Juízes. Hoje nós vamos ver algumas passagens muito interessantes. Nós entramos nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, que é toda uma história que acontece do povo de Israel. Nós vimos que Jesus foi se apresentando, e como eu disse, e tenho comentado sempre, não sei exatamente o que Jesus falou. Claro que ele sabia exatamente o que tinha sido falado dele. As coisas que ele estava vivenciando desde Gênesis, quando ele estava lá, no momento em que foi criado todas as coisas. Porque o próprio João, quando fala no seu evangelho, que ele estava no princípio, ele estava lá. Ele estava junto. E aí, continuando tudo isso que a gente tem estudado e aprendido, essas verdades de Jesus nos livros do Antigo Testamento, nós vamos falar algumas coisas. Primeiro, no livro de Samuel, quando Samuel, ele também é uma promessa para Ana. Claro que, às vezes, você pode até não lembrar da história, mas Ana era estéril e ela ficava muito triste quando eles iam na cidade de nem me lembro agora o nome da cidade, mas eles iam lá levar as ofertas e Penina ficava ridicularizando Ana porque ela não tinha filhos. Então, Samuel é uma promessa de uma pessoa que não podia ter filhos. Assim como Jesus também foi uma promessa, já desde Gênesis. Algo de extraordinário aconteceu. Não foi simplesmente um acontecimento de uma mulher que teve uma relação e nasceu um filho. Não. Ela estava chorando e o próprio Eli disse para ela: você está embriagada? Você está falando? E ela disse: não, meu Senhor, eu estou amargurada. Eu preciso de algo. E Deus concede a ela um filho. E o que ela faz? Ela dedica esse filho ao templo. Ela leva Samuel desde pequeno e ele fica ali sendo ensinado. Então, essa promessa de Deus para Ana já existia para Jesus, o Messias, desde Gênesis 3,15, como nós vimos lá nos primeiros ensinamentos
sobre o que Jesus falaria dele. E percebam que Samuel, ele também é um divisor entre os reis e os profetas. Porque até ele era um dos juízes. A partir dele vieram os reis. E o primeiro rei foi Saul. Então, quando nós olhamos a semelhança, Jesus também tem algo de extraordinariamente antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém pode dizer que não saiba que Jesus veio, porque a palavra de Deus diz que todos saberão. A história da humanidade é contada como? Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos em 2017 DC. Claro que algumas nações ainda têm uma outra contagem, mas oficialmente no mundo inteiro, nós sabemos que a contagem é antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como foi Samuel. Antes de Samuel eram reis, juízes. A partir de Samuel é o profeta que unge o primeiro rei. E Salomão, ele é a tipificação, Saul, ele é um reinado trágico que ilustra o destino de todos os reinos que não terão vitórias. Mas a partir de Samuel vem quem? Saul. A partir de Saul vem quem? Davi. Davi, um menino que verdadeiramente soube trazer tudo o que ele tinha no coração para entregar para o Senhor. Mas como a palavra mostra todas as coisas, e o Davi foi crescendo e foi recebendo de Deus o ministério todo que Jesus veio a partir da linhagem de Davi. Então, vamos ler algumas passagens para a gente ir entendendo. Em primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, nós lemos uma passagem diz assim, a partir do verso 27. Primeiro livro de Samuel, 27. Não é primeiro Samuel, desculpa, é segundo. Segundo livro de Samuel. Diz assim: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu mesmo revelaste ao teu servo, quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, Tu és Deus, Tuas palavras são verdadeiras, e Tu fizestes esta boa promessa a teu servo. Agora, por Tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença. Ó soberano Senhor, prometeste e abençoastes por Ti a minha família, e a minha família Te serve até então. Davi, ele recebe a bênção da dinastia, onde nós vamos ver a linhagem do Messias. Assim como Jesus recebeu a bênção de ser a dinastia por toda a eternidade. No livro assim como no livro de Reis e Crônicas, que vai aparecendo cada etapa de reis, fazendo algo
que agradava a Deus ou não fazendo, nós vamos ver que toda a linhagem abençoada é com os reis que vieram do rei Davi. O primeiro deles é o próprio filho de Davi, que foi Salomão. E Cristo, ele é prefigurado aí como o rei dos reis, senhor dos senhores. Nós encontramos em Salomão, filho de Davi, uma dinastia onde até Jesus faz menção dele. Em Mateus capítulo 12, verso 42, Jesus faz uma menção com relação a Salomão, porque, inclusive, a gente percebe como a história do Antigo Testamento era vivenciada pelo próprio Jesus. Como a gente já comentou, os filhos dos judeus, eles tinham que ter a Torá, as escrituras guardadas de cor. Às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, como era gostoso se a gente conseguisse decorar esses versículos de uma tal maneira, quando eu pego alguma coisa assim que toca no meu coração, às vezes a gente até consegue internalizar aquele versículo, mas historicamente, eu particularmente, que era professora de matemática, nunca gostei muito de história. Mas hoje eu vejo como é importante a gente entender toda a história dos acontecimentos dos reis que vieram. Vamos ver o que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 12, verso 42. Olha a menção que ele faz de Salomão. Ele diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ver a sabedoria, a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior que Salomão. Salomão, ele se destaca com a sua sabedoria, mas nós sabemos que a sabedoria de Deus está em quem? No próprio Jesus. Ele é dito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 24, que Jesus é a própria sabedoria. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, 24: mas para os que foram chamados, tanto os como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então, quando Jesus faz essa fala, que ele está ali como sabedoria de Deus, e as pessoas que estão enxergando ele não têm essa noção, ele faz um alerta. Olha, a rainha de Sabá veio de longe, trouxe muitos presentes para o rei Salomão. O que você tem trazido para Deus, para Jesus? Não é nem para Deus, é para Jesus, né? Porque às vezes eu vejo gente falando de Deus assim, até com muito fervor. Mas na verdade, nós temos que crer em Jesus. Não é porque eu estou falando, quem crê em Deus está errado. Não. Eu quero dizer o seguinte, que tem muita gente que crê em Deus, mas ainda não crê em Jesus. E eu falo isso de carteirinha porque eu era uma dessas pessoas. A minha crença em Deus sempre foi muito verdadeira. Nossa, eu nasci numa família católica. Então, Deus para mim era algo que não precisava nem me dizer que existia. Mas crer em Jesus é que nos leva a ter a vida eterna, que foi cantada aqui, né? E Jesus está falando exatamente isso lá em Mateus 12. Olha, a rainha de Sabá vai ficar, quando chegar o fim dos tempos, ela vai falar: o quê? Vocês viram Jesus face a face e não entenderam a sabedoria dele? Ela vai se levantar e vai ficar indignada. Jesus que falou isso. Vocês estão vendo a sabedoria aqui. Eu sou maior que ele.
Sou maior que Salomão. E olha que Salomão foi um homem sábio, né? Porque o que ele pediu quando Deus falou, pô, pede o que você me quer, tudo o que você quiser. Ele poderia ter pedido tudo. O que ele pediu? Pediu sabedoria. Aí Deus ficou tão satisfeito com ele, falou, olha, além da sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar tudo. E ele diz, né, lá em Eclesiastes, ele fala que ele não desperdiçou nada de tudo que Deus deu para ele. Ele fez, nossa, usou tudo. Mas Jesus está falando assim, olha, olhe para mim. Eu sou maior que Salomão. Então, já pensou a hora que ele está explicando isso para os discípulos no caminho de Emmaus? Eu acho que ele está falando isso na hora que ele está contando sobre ele. Vocês estão caminhando comigo? Nessa andança, esses discípulos, nós somos discípulos. Quem é discípulo aqui de Jesus? Então ele está aqui, ele está contando para a gente. Eu creio que na hora que os discípulos estão ouvindo Jesus falando assim, olha, lembra que Salomão recebeu a visita lá da rainha, que veio de tão longe, com uma comitiva. Eu sou maior que ele. Eu já fui de uma época em que a sabedoria toda de Salomão estava em mim. E hoje ele está aqui para dizer que a sabedoria dele está disponível para você. Você pode pedir sabedoria para Deus. Aliás, Tiago fala isso. Nós sabemos então que a sabedoria do Senhor, através de Jesus, vem para as nossas vidas. Mas o que mais que a gente pode ver aí no livro de Crônicas, Reis e Samuel? A palavra Salomão significa paz. Mas Jesus, ele é o príncipe da paz. Nós vemos que os livros de reis mostram todo o fracasso de profetas, sacerdotes e reis. Mas aponta sempre para a necessidade de um rei que não pecasse, de um sacerdote que não pecasse. Nós vemos nos livros de Reis e de Crônicas e de Samuel histórias lindíssimas de Elias e Eliseu, fazendo muitos milagres. Quem sabe que Elias fez 10 milagres e Eliseu fez o dobro, né? Mas Jesus fez muito mais. João, lá no final do capítulo do Evangelho, no capítulo 21, 25, olha o que ele fala de Jesus. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Gente, com tudo que a gente já tem de Jesus, olha que frase mais impressionante. E Elias e Eliseu fizeram coisas impressionantes. Mas Jesus fez tanta coisa. E ele se mostra ali como alguém maior que todos os reis, sacerdotes. Nós vemos também no livro de Crônicas alguma coisa que tipifica o local onde Davi queria construir um templo para Deus. Não sei se vocês lembram dessa história, se alguém já leu. Davi fala para o profeta, fala, olha, eu senti no meu coração. Sabe quando a gente fala assim, senti no meu coração? Muita gente hoje fala assim, eu já senti no meu coração, foi Deus que falou, mas era tão bom se tivesse um profeta que fala assim, espera um pouquinho, deixa eu consultar Deus. Tá certo que hoje a gente não precisa disso, a gente mesmo pode consultar Deus. E perguntar a Deus, isso que eu estou sentindo no meu coração, tem mesmo a ver com o Senhor? Mas Davi falou assim, eu vou construir, eu estou guardando muita coisa, eu vou construir um templo para Deus. Aí ele pega e fala para Natan, Natan fala, é verdade, muito bem, Davi, vai com essa tua força. Davi sai, Deus vai lá e fala, volta lá.
não é Davi que vai construir. Quem vai construir é o filho dele. E a gente sabe da história que Salomão depois faz uma coisa extraordinária. Mas sabe quem fez a coisa maior ainda? Foi o próprio Deus. Através de quem? De Jesus. Em quem? Em você. Em mim. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O esplendor do templo que Salomão teve vontade de fazer e fez, não se compara a mim e a você. Diga assim: eu sou o templo do Espírito Santo. E nós temos que ter essa certeza, nós somos perfeitas, perfeitos aos olhos do Pai. Caminhando, continua Jesus andando, e acho que ele chegou em Esdras, no livro de Esdras. O próprio Esdras prefigura a pessoa de Cristo, pela forma com que ele zela pela lei. Esdras, ele tinha o coração preparado para buscar a lei do Senhor. Vamos lá em Esdras, capítulo 7. Depois de Crônicas, vem Esdras. Jesus não tinha as escrituras do jeito que nós tínhamos, né? Porque os rolos deviam ser tudo em pedaços, né? Onde que estava? Estava no coração, né? Por isso que eu falo que é tão bom quando a gente guarda alguns versículos no coração, porque o salmista diz que é para a gente guardar no coração para não pecar contra Deus. Então o próprio Esdras, que prefigura esse Cristo, na forma de levar a palavra ao povo, Jesus disse: eu não vim abolir nem tirar nada, não. Eu vim cumprir. E Esdras está exatamente querendo fazer isso. Esdras, capítulo 7, verso 10, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Deus, Esdras 7, 10. 7, capítulo 7, versos 10. Olha aqui, ele tinha decidido. Essa decisão de quem é? Fala assim: é minha. É minha. Ninguém pode impor uma coisa para você, espiritualmente falando. Por isso que às vezes quando eu tenho alguma mãe que fala assim para mim: eu não posso forçar meu filho a vir na igreja, porque eu falei assim: você também não força ele a ir na escola? Porque se for deixar a decisão de uma criança, principalmente criança, né? Mas até quando está grande, né? Eu lembro que meu filho já estava no 2º grau e eu falo: não, você tem que ir, você tem que terminar, você tem que... Porque às vezes a gente não tem vontade de fazer algo que precisa ser feito. Espiritualmente falando, você, mãe, você tem essa obrigação com seus filhos. Porque depois ele vai agradecer. Lá na frente ele vai agradecer. Hoje ele pode não querer. E nós, como seres humanos também, que às vezes temos preguiça, nós temos que brigar com a nossa... Vamos se dedicar a estudar e praticar. E ensinar. Porque a gente só ensina o que sabe. Tem professor aqui, né, ali, né, professora? A gente vai ensinar alguma coisa que a gente não sabe? Se a gente vai ensinar alguma coisa que a gente não sabe, a gente não consegue ensinar. Ele falou, ele praticava, ele estudava para poder ensinar. É nosso papel. Por isso, a escola ministerial, leitura da palavra, meditação, Esdras já fazia. E Esdras também, ele era um sacerdote. E nós já vimos que a tipificação de todo sacerdote do Antigo Testamento, Hebreus 4, como a gente leu logo em outras ministrações, nós vimos que Jesus
ele é o grande sumo sacerdote. O sacerdote que não precisa pagar por si mesmo o sacrifício de cordeiro, porque ele foi o cordeiro. Ele é que se sacrificou por todos nós. Esdras tipifica também o Messias, porque ele levou aquele povo ao reconhecimento do pecado, e ele intercedia. Abra lá Esdras 10, capítulo 5. Capítulo 10, versículo 5. Esdras 10, 5. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo o Israel jurarem que faria o que fora sugerido, e eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliabe. Enquanto esteve ali, não comeu, nem bebeu, mas orou com grande clamor pela infidelidade dos exilados. Nós sabemos que ele era um intercessor, assim como Jesus ainda é até hoje. Ele intercede por nós, não só o Espírito Santo, mas junto ao Pai, Jesus intercede por nós. No livro de Neemias, andando ainda um pouquinho para frente, Neemias, embora o livro não faça nenhuma menção direta de Cristo, Neemias, assim como Esdras, também exortou o povo a meditar na lei, e ele foi um líder corajoso, assim como Jesus teve toda a coragem de fazer tudo o que foi designado a ele. E Jesus, como Neemias e Esdras, orava fervorosamente por todos os seus discípulos. Em Lucas 6,12, vamos dar um pulinho lá para Lucas. Jesus mostra como ele tinha um entendimento de cuidado. Por isso que nós devemos olhar sempre para o Senhor Jesus. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando a gente faz um estudo de Jesus, a quantidade de momentos em que Jesus orava, a gente fica até... Quer dizer, ele que já era Deus, tinha uma conexão tão grande. Quanto que Jesus orava para tomar decisões. E quando a gente tem alguma coisa para decidir, o nosso primeiro passo é orar. Ele era dedicado à lei do Senhor. Por quê? Porque ele sabia toda a lei, todos os profetas. Em Mateus capítulo 5, verso 17, no Sermão do Monte, tão lindo, eu já ouvi dizer que se todos os livros fossem queimados no mundo e sobrasse só o Sermão do Monte, ficaria todo o necessário para as nossas vidas. E é exatamente aquela passagem que eu já falei, que Jesus, ele diz assim: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Então, nós estamos caminhando de acordo com todas as coisas que as Escrituras vêm falando de Jesus. E eu creio que Jesus, ele quer mostrar para cada um de nós que tudo que está no Antigo Testamento, assim como foi falado por Paulo em Romanos 15, verso 4, que toda a Escritura do Antigo Testamento é para o nosso ensino. E quando a gente faz a comparação das coisas que Jesus fez,
a gente vai perceber que ele cumpriu literalmente todas as coisas. Então, Esdras como sacerdote, Neemias como um lutador que salvou o povo, criou toda uma estrutura para que o povo fosse cuidado. Vocês sabem que ele foi construir aqueles muros. E o que é construir muros hoje? É nos fortalecer com as coisas que o Senhor tem dado para as nossas vidas. Palavra, aconchego com a congregação. Nós somos perfeitos? Claro que não. Muitas vezes a gente diz que igreja é lugar de doente, né? Não, muitas vezes nós não. A palavra até mesmo diz. Igreja é lugar de doente. Ele não veio para os sãos. Quem é são, nem precisa. Se tiver alguém que é são, já está liberado. Mas que não é verdade, né? Todos nós precisamos de estar na presença do Senhor. Então vamos continuar caminhando. Nós vamos para o livro de Esther. Eu amo esse livro. Já ouvi muitas ministrações a respeito de Esther. Vocês já devem ter ouvido falar que no livro de Esther não se comenta uma única vez a palavra Deus, nem Senhor, nada. Já ouviram falar disso? Porque era um livro que se lia também para os leigos ou pessoas fora de Israel. Era uma história que se contava. Então a gente sabe que Esther era uma judia que cai nas graças do rei e ela se torna rainha. Aí ela está ali e de repente tem um decreto que vai matar o povo de Israel. E na verdade ela é exortada por Mardoqueu, seu primo, que tinha sido pai dela, tomou conta dela, cuidador dela, e ela intercede pelo povo. Já fazia 30 dias que ela não era chamada à presença do rei. E quando alguém entrava na presença do rei sem ser chamado, era morto. Mas ela tinha levado 3 anos com tratamento de beleza para ser escolhida como rainha. Mas agora em 3 dias, com oração e jejum, ela entra na presença do rei e recebe exatamente o que ela precisa. Então, como não é mencionado o nome de Deus, a rainha Esther, ela, podemos dizer assim, que Jesus fala, olha, assim como rainha Esther foi salvadora de um povo, eu também sou. Olha, isso aí eu acho que até é um pouco pesado de falar, mas eu tive essa sensação de sentir que, assim como ela se prestou, falando, eu posso até ser morta, mas eu vou salvar o meu povo. Em 3 dias de jejum e oração, valeu por 3 dias de muita essência, muita maquiagem, muita beleza e muitas roupas belas que ela se apresentou diante do rei. Então, no livro de Esther, a tipificação de Jesus não é mencionada, mas nós podemos dizer que pela possibilidade de salvar um povo, assim como Jesus se sofreu, ela disse, eu estou disposta a sofrer também. E por último, hoje nós vamos falar de Jó. No livro de Jó, será que tem alguma relação de Jó com Jesus? Você sabe da história de Jó, que até é dito, né, que Jó sofreu muito. E ele era um homem cujo Deus falou dele, né? Já pensou? O que será que Deus fala da gente? Ai, meu Deus. Quando Deus olha para nós. Vamos ver o que Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó.
Era homem íntegro e justo, temia Deus, evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o mais rico do Oriente. Vamos pular para o 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Olha que lindo. Reparou minha serva Mari? Reparou minha serva Rosângela? Eu não sei o nome de todos aí, né? Mas minha serva Cristina, Marília. Fala seu nome aí. Diz assim, Deus está falando: reparou minha serva Nádia? Fala seu nome. Estela. Fala teu nome. Monique. Rafael. Não ouvi. Mariana. Adriana. Fala o teu nome. Márcia. Reparou na Márcia? Reparou na Ana? Reparou na Luísa? Na Denise? No Rafael? Não, no Rafael eu já falei. No Leandro. Gente, mas ainda bem que Deus sabe o nome de todos nós, né? Que beleza. E aí o que ele disse? Reparou? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Com certeza, um homem desse tipo, se Deus falou de Jó, Jesus é muito mais. Muito mais. Mas o que é lindo no livro de Jó? Pulem lá para o verso 19. Nós sabemos tudo que ele sofreu, tudo que ele perdeu. Fique no verso 19, no capítulo 19, verso 25, que a gente só vai dar uma olhadinha, que no final de tudo a gente sabe que Deus fez com que ele, depois de orar por seus amigos, né, mudou a sorte dele. Isso que a gente sabe de Jó, né? Primeiro ele fala assim: olha, eu conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Mas antes de tudo que Jó foi passando, antes de ser abençoado com todas as coisas que Deus fez para ele, ele diz assim no verso 25, no verso 25 do capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sinto que nesse momento, quando Jesus está falando com os discípulos, ele disse assim: lembra quando Jó estava sofrendo? Ele me viu. Ele me viu. Eu gostaria que você subisse aqui junto com o Rafael, Mari, porque nós vamos louvar e dizer que o nosso Redentor vive. Porque quando nós reconhecemos o nosso Redentor em meio à grande aflição, não é a aflição que vai me tirar a visão do Cristo, do meu Redentor. Diga isso para você, no seu coração. Diga para Jesus: olha, Senhor, mesmo em meio às aflições, eu tenho enxergado ao Senhor. O nosso Redentor vive. Ele é o nosso comandante. Ele é o nosso sacerdote. Ele é a nossa sabedoria.
Ele é o nosso justo juiz. Ele tem sido tudo para nós. Mas em meio às aflições, você pode olhar para o alto e dizer: o meu